Prontinho, agora tá gravando. Então vamos lá, família. Hoje a gente vai falar sobre organização coletiva. A gente vai falar então um pouco sobre análise estratégica, tanto de persona quanto de público. A gente vai falar um pouco sobre como planejar e fazer a gestão de uma equipe, como fazer uma gestão de pessoas, o que é muito complicado, né? E também a gente vai falar sobre planejamento e organização jurídica, que é algo muito importante, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas. Vamos começar então, imaginando que eu vou pegar o exemplo do Quinto Elemento. Como é que a gente pensou, né, nesse coletivo, como é que eu pensei em fazer o coletivo Quinto Elemento lá em 2018. A primeira coisa que a gente tem que entender na hora que a gente vai montar um coletivo, um grupo, uma produtora, uma roda cultural, enfim, certo? É o público-alvo que a gente tem, certo? Quem que a gente quer atingir e quem é a nossa persona, ou seja, quem nós somos, qual que é a nossa, vamos dizer assim, qual que é a nossa cara, certo? Por quê? Porque senão, quem, quem quer atingir a todos os públicos acaba não atingindo a ninguém e quem faz tudo não faz nada. E aí vou dar um exemplo pessoal de como eu fiz isso, certo? Aqui na minha cidade, na época em que o Quinto Elemento foi fundado, já existiam algumas batalhas na época, já estavam rolando por mês ali umas duas batalhas. Tinha um coletivo feminino também, das minas do Nós por Nós, que faziam os eventos de festas de hip hop, com apresentações e etc. Então, ali a gente já entendeu, a gente já fez a análise também do cenário cultural, certo? Então a gente pensou, tá, o que não está sendo feito? O que a gente quer passar para esse público de hip hop que já existe na nossa cidade? Qual que vai ser a nossa persona, né? Bem, a gente vai trabalhar hip hop nas escolas. Essa era a nossa ideia. A ideia original do Quinto Elemento era, a gente tinha duas missões, hip hop nas escolas e fundar um slam na cidade de Salto, que eu tinha acabado de vir de São Paulo, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o movimento dos slams. Só um minutinho, gente. As cachorras saíram correndo aqui, elas começaram a latir. Mas, enfim, então, nessa época, a gente tinha isso como ideia. Então, a nossa persona, a gente queria passar como um coletivo que ia trabalhar hip hop nas escolas, com palestras, e também ia um coletivo focado em poesia marginal. Porque na época já tinha os saraus, já tinha as batalhas aqui na cidade, só que os saraus que tinham, eles eram mais voltados para as batalhas de rima. E a gente sentiu uma falta de uma presença mais forte da poesia nesses eventos. Então a gente trouxe esse outro lado. E aí o nosso público-alvo era essa juventude periférica que já colava nos eventos de hip hop aqui da cidade, né, nas batalhas, nos saraus, nas rodas, mas também essa juventude que a gente sabia que fazia poesia, mas ainda não tinha uma plataforma, um local para expor essa poesia, certo? Para além das rodas ali do microfone aberto. Então esse era o nosso público-alvo. E aí já entra a análise do cenário cultural, certo? Que é o que eu falei para vocês, de mapear quem que está fazendo e o que eles estão fazendo na sua região, na sua cidade. Porque isso, você sabendo o que está sendo feito, é que você vai entender o que você pode fazer para complementar isso, certo? Então, no nosso caso, a gente percebe, já tem sarau rolando, já tem batalha de rima rolando, mas nesses saraus que acontecem, é focado mais na questão das batalhas e dos outros elementos. Então, a gente está sentindo falta dessa parte da poesia marginal, é algo que não tem. Então, aonde que a gente vai atuar. E na época também os coletivos que faziam hip hop nas escolas era algo muito esporádico, não era algo constante. A gente queria fazer disso algo constante. Tanto que antes da pandemia chegou um momento do Quinto Elemento que a gente levava palestra de hip hop nas escolas quase todo mês. Pelo menos uma vez no mês a gente levava em alguma escola alguma atividade. Então isso foi a nossa análise de cenário, certo? Então é muito importante
e não só entender a parte de o que está sendo feito, mas quem são os artistas. Igual, eu percebi que tinha muita gente que fazia poesia, mas tinha muita gente que ainda não mostrava as poesias, não tinha, ainda sentia essa falta dessa roda cultural focada na poesia marginal. Então, no nosso sarau, as primeiras edições era eu falando um monte, dando palestras sobre a história do hip hop, no sarau, e abrindo o microfone e chamando o pessoal para recitar poesia. E a gente entendeu que não dava para fazer o slam, né, naquela época, logo de cara. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou o slam por 6 meses, ou melhor, a gente trabalhou a poesia por 6 meses durante o ano, no primeiro ano ali de Coletivo Quinto Elemento, de sarau, né? E todo sarau eu falava para os poetas, ó, eu preciso que vocês escrevam 3 poesias. Me deem 3 poesias. Ah, por que não? Escreve 3 poesias. Por quê? Porque o slam tem 3 fases. Então o poeta tem que ter no mínimo 3 poesias para conseguir chegar na final. E sem eles saberem, eu já estava treinando eles para quando a gente começasse o slam. E aí, sempre que eles iam se apresentar, eu falava, ó, você vai se apresentar, você não pode usar nenhuma ferramenta cênica. É você e a sua voz. Por quê? Também treinando eles para o slam, porque no slam você não pode usar nenhum instrumento cenográfico. Por exemplo, um poeta de slam não pode rimar sobre cigarro e tirar um cigarro do bolso e interpretar isso com o cigarro, porque isso tira ponto, certo? Então eu já estava treinando eles, certo? A gente montou meio que um time de poetas ali, que eu levava nas escolas junto também, que era outra forma de trabalhar a poesia deles, né? De levar eles para as escolas, também para incentivar os alunos dessas escolas a trabalharem a poesia. Inclusive, muitos dos alunos que eu dei palestra hoje em dia são do movimento hip hop. Tem o Matheus mesmo, da Mamba Money, que é uma companhia de dança. Quando eu conheci ele pessoalmente, depois de anos, ele olhou e falou, eu já te conheço, você deu palestra para mim na escola. Eu, nossa! Então, é legal também isso, de levar hip hop nas escolas, que você vai vendo esse aluno indo para as ruas depois com vocês nos movimentos. Então, a gente trabalhou, a gente fez essa análise não só de quem nós somos, mas de quem a gente quer atingir, certo? A gente mapeou, entendeu o que estava faltando. Depois, quando a gente for falar de projeto cultural, a gente vai entender essa questão de trabalhar aonde tem a falta, onde resolver um problema, vamos dizer assim, certo? Mas nesse caso a gente também buscou resolver não um problema, mas uma lacuna. Acho que a melhor palavra é resolver uma lacuna ali, preencher essa lacuna que tinha no movimento aqui na região, certo? E aí agora a gente vai para a parte mais difícil de um coletivo, de um grupo, de uma produtora, que é gestão de equipe, família. E eu falo isso porque eu trabalho com isso há 10 anos, e há 10 anos eu ainda tem momentos que eu falo, nossa, meu Deus do céu, gente, que dificuldade que é lidar com o ser humano. E não só na cultura, também trabalhei com gestão de equipe à noite, como chefe de salão e garçom. Então, o que é mais corrido ainda, e se alguém já trabalhou à noite sabe que a noite é correria. Tem noite que você vai passar a noite inteira xingando o seu colega de trabalho para no meio da correria, e no final da noite vocês vão estar tomando uma juntos. Trabalhar à noite é isso, né? Então, mas vamos lá então. Primeira coisa que vocês têm que pensar na hora de montar a sua equipe. A última coisa que vocês têm que pensar é quem, certo? Primeiro o que vocês vão pensar é o que você precisa. Ou melhor, antes disso, você vai definir quais funções, certo? Igual o quinto elemento, quando a gente começou lá atrás, em 2018. Eu precisava de alguém para fazer registro do evento, alguém para ficar ali na produção enquanto eu apresentava o sarau. Como era algo menor, em 3 pessoas a gente fazia acontecer de forma maravilhosa. Então eu precisava de um mestre de cerimônia, que no caso era eu, um produtor, né, no caso Ana K, e alguém para ficar no registro audiovisual do evento para a gente montar portfólio, igual eu mostrei para vocês lá naquela aula de portfólio, as fotinhas lá do sarau na ilha.
certo? Então, e aí entrou o DPK. E isso foi um processo de avaliar também as pessoas. Já vou falar sobre isso, certo? É, então, a primeira coisa que você tem que avaliar é o que você precisa. Antes de pensar nos seus amigos, nos colegas, no pessoal do movimento hip hop da sua cidade. É o que você precisa. Eu preciso de um produtor, uma produtora para ficar no backup ali do evento. Eu preciso isso aí vai de acordo com o tipo de evento e do tamanho do seu evento, certo? Eu preciso de alguém para ficar na comunicação ali nas redes sociais. Eu vou precisar de alguém para ficar no registro dos eventos. Eu vou precisar de alguém do administrativo. Eu vou precisar de alguém de um mestre de cerimônia, de uma mestre de cerimônia para apresentar o meu evento, certo? Então você vai definir as funções. Definiu as funções, aí que você vai pensar quem são as pessoas. E aí, família, eu vou dar a dica para vocês, que é aquela frase conhecida: amigos, amigos, negócios à parte. Eu nunca contrato por amizade. Mesmo sendo o quem indica, eu primeiro vejo se a pessoa que eu quero, que a pessoa que eu tenho em mente para trabalhar comigo, ela é uma boa profissional, ela consegue exercer essa função com qualidade, e aí depois eu penso também na questão das relações harmoniosas. Por quê? Porque não adianta eu ter uma equipe incrível que não se dá bem. Isso também é importante. Mas também não dá para ter uma equipe que se dá muito bem e que não trabalha e não faz um trabalho bem feito. Certo? Porque senão eu já trabalhei em coletivos de 15 pessoas onde só 2, 3 trabalhavam. As outras ficavam sentadas bebendo durante o evento. E já trabalhei em equipes de 30 pessoas onde todas estavam trabalhando de forma redondinha, bonitinha, sem ter um problema. Inclusive, para o pessoal do Circuito Paulista de Hip Hop, eu gostaria de deixar gravado aqui meus parabéns, porque a equipe deles é redondinha, eu adorei ver eles trabalhando quando eles vieram aqui para Salto, né? Então, na hora que você for montar a sua equipe, você tem que fazer essa balança de profissional e relação harmoniosa. E relação harmoniosa é diferente de chamar seus amigos, tá? E eu vou dar um exemplo. Quando eu montei o Quinto Elemento, eu já conhecia a Ana K, de alguns anos já de rolê de cultura, de rolê de rua, e eu sabia que a Ana K escrevia. Então eu cheguei nele e falei, viu, eu sei que você escreve. Eu preciso de alguém para. E eu sei que você já organiza evento, já trabalhou em evento cultural. Eu preciso de alguém. Vem comigo, vem fazer sarau comigo. E aí o DPK eu não conhecia. Só que o DPK, eu aqui na cidade de Salto, na época tinha um bar que era o Bar de Seu Orlando, que era o bar da faculdade, que era um boteco de velho, que por sorte ficava do lado da saída da faculdade. E a faculdade aqui, ela tem duas partes. Uma saída é no centro e a outra é virado para quebrada. E a saída que é virado para quebrada é justo perto da onde ficavam os cursos de humanas. Então a galera saía e ia para lá. A galera dos movimentos de rua ficava ali. Então juntava os universitários, mais voltados à esquerda, vamos dizer assim, né? E também a molecada da quebrada dos movimentos de rua. E aí eu olhava o DPK e ele era da turma de cinema. O mais legal é que o DPK, ele era dos movimentos de rua, moleque de quebrada. E eu via a galera de cinema, toda vestida como aquela galera de cinema, que a gente sabe, né? Toda arrumada, tal, os playboy e tal. E no meio deles tinha um moleque com roupa larga. Um moleque assim, com camiseta de time, pai. Eu falava, mano, quem que é esse maninho que tá fazendo cinema? Andando com esses playboy? Esse moleque aí deve ser pra frente. Não é possível. E aí eu fiquei observando ele por meses. E aí, às vezes, eu conhecia uma galera do cinema, então às vezes eu tomava cerveja com molecada e tal. E eu ficava observando, mano, esse moleque deve ser pra frente pra caralho, velho. Porque, mano, ele deve estar literalmente hackeando esse sistema aí. Dito e feito. Aí eu fui perguntar pra molecada dos movimentos de rua, né, do hip hop daqui, quem que era ele. Falaram, mano, eu preciso do DPK pra fazer registro. E hoje em dia tá aí DPK com o Caru Social Clube, que é um espaço
uma casa de show noturna, de evento cultural. Quem vier para Salto tem que conhecer. E então foi isso. Eu precisava de alguém para fazer registro e fiquei ali meio que observando quem que era. Isso, inclusive, né, na última aula a gente falou sobre a gente identificar nossas forças e nossas fraquezas. Uma coisa boa que eu tenho, que já me falaram, é que eu tenho um olhar bom para montar a equipe, para fazer essa avaliação de pessoas. Se eu fosse do RH, eu seria um bom RH no sentido de montar uma equipe boa. Só que o problema é que eu demoro para montar essa equipe. Eu demoro no mínimo uns 6 meses ali para contratar alguém. Às vezes você precisa contratar uma equipe para ontem, né? Então, estou trabalhando para melhorar essa parte. Então, família, na hora que você for montar a sua equipe, você tem que entender isso, fazer essa balança, certo? Para além disso, quando você trabalha em grupo de pessoas, não assumam aquela de, essa pessoa devia ter pensado que não, o óbvio precisa ser dito. A comunicação tem que ser clara, os processos de trabalho têm que estar definidos. Não adianta você colocar lá as funções se no dia do evento você não definir quem vai fazer o quê e definir o processo de trabalho, certo? Isso é muito importante para não ter no dia do evento todo mundo tentando fazer tudo e aquela bagunça de todo mundo perdido, certo? E a comunicação tem que ser clara. Não assumam que a outra pessoa sabe. Ou eu acho que ela vai imaginar, né, que tem que ser feito. Não. Se você quer que algo seja feito, comunique. A comunicação tem que ser clara. Não assuma que o outro vá imaginar que isso vai acontecer, certo? Então, comunicação é muito fundamental. Comunicação clara, deixar tudo estabelecido. Depois a gente vai falar ali no próximo tema já a questão jurídica. O contrato já mata muito disso, da parte da comunicação, certo? Estabelecer os processos para quem vai trabalhar na parte técnica. Eu vou montar uma equipe para organizar um sarau. Beleza, quem que vai fazer o quê? Qual que vai ser o processo disso? Quem que tem que chegar antes? Quem que pode chegar durante o evento? Por exemplo, seu evento é às 6. A dica que eu vou dar, e isso vai cair mais na próxima aula de eventos, né? Mas, o meu evento é às 6. Então, a sua equipe, parte da sua equipe vai ter que chegar às 5. Para já montar a estrutura, montar som, passar som, organizar o local, certo? Tem gente que vai ter que chegar antes, tem gente que pode chegar durante o evento. Por exemplo, a equipe de comunicação da mídia ao vivo, né, de registro de stories. Dependendo de como for, se você não quiser fazer essa parte de stories do evento sendo montado, se você quer stories só do evento acontecendo, essa equipe já pode chegar um pouco mais tarde. Isso também é estabelecer os processos do seu projeto. Não só do seu evento, né, mas de tudo também. Isso a gente não vai trabalhar com evento, igual a produtora não trabalha necessariamente com evento, a gente não tem um sarau todo mês, a gente faz projetos e dentro desses projetos tem os eventos, certo? Mas a gente tem os nossos processos internos, né? Por exemplo, a minha sócia, ela só trabalha com e-mail. Eu troco mensagem com ela no WhatsApp, coisa assim, de dia a dia, de tipo, vamos, coisa rápida, mas tipo, quando é para fechar algo certo, o processo dela é por e-mail. E eu sou o sócio dela, eu tenho que mandar por e-mail. E é isso, é um processo estabelecido. Certo? E aí, vamos entrar então agora na parte de planejamento e organização jurídica, certo? Então, a gente já falou um pouco sobre a missão e o propósito, né, do nosso grupo, ali quando a gente está pensando na nossa persona. Vocês têm que ter isso já definido, qual que é a missão de vocês, aonde que vocês querem chegar, o que vocês buscam, quais são os princípios. Isso vai ajudar em tudo, na hora de fazer um projeto para edital, na hora de fazer o portfólio de vocês, certo? E na hora de pensar a comunicação, que é a próxima aula de vocês, né? Que é sobre marketing digital. Você tem que comunicar. Para comunicar, você tem que ter uma persona digital.
E aí vai entrar a sua parte de a sua missão e os seus propósitos. Beleza? Formalização jurídica é importante, certo? Aí existem várias associações, ONGs, MEI, produtoras com CNPJ, aí já entra no microempresa, né, no ME. Então, é muito importante. Por exemplo, se vocês querem pegar verba de emenda parlamentar de deputado estadual e federal, vocês têm que ter uma associação. E tem documentação para pegar emenda que demora 2 anos para sair esse documento. Então, uma dica aí para quem está trabalhando a questão política, fica a dica de pesquisar essa parte das associações, porque emenda parlamentar tem que ser por uma associação ou pela prefeitura que vai receber e repassar para vocês, tá? Então é importante, pelo menos o MEI, tanto para vocês individuais, quem for trabalhar comigo em algum projeto sabe que a gente só contrata quem tem MEI para receber dentro dos nossos projetos, precisa emitir uma nota fiscal. Então, ou você tem MEI, ou você emite uma nota fiscal avulsa para a gente. Não trabalha com. Como é que fala? Com recibo simples, porque tem desconto de impostos do mesmo jeito. Então, a gente só trabalha com nota fiscal, certo? E dependendo do projeto do artista específico, a gente consegue ter dentro do nosso projeto uma equipe para abrir e fechar a MEI desse artista, emitir a nota para ele. E dependendo do projeto, a gente não consegue ter essa equipe, né, administrativa, e aí o artista que se vire. E aí, se ele não tiver, sinto muito, não vai dar para contratar, certo? Então, é importante pensar isso, vocês, enquanto artistas individuais, produtores individuais também, tá? Para além dessa parte de formalização jurídica, né, de MEI, associação, produtora como ME, etc., é muito importante registrar as coisas. Primeiro tipo de registro, relatório, igual eu falei para vocês lá no começo. Acabou o evento, acabou o projeto, faz um relatório. Você pode pedir achar modelo na internet pronto, no chat GPT, no Gemini você pode pedir para fazer, ou igual eu, quando comecei lá em 2018, que não tinha chat GPT, eu fazia o meu modelo de relatório. Ah, no dia tal aconteceu tal evento, em tal horário, de tal horário a tal horário, com tais pessoas trabalhando, essa foi a relação da equipe, esses foram os artistas, e o evento aconteceu tudo ok. Isso é um relatório. Isso é importante para vocês terem registro das atividades depois na hora de fazer um portfólio e também para você pegar prática, porque um edital vai pedir esse tipo de relatório. Então, é aquilo, a prática leva ao conhecimento. Então, pratiquem essa questão dos relatórios. Gente, contrato. Na hora de trabalhar principalmente com projeto de edital, mas isso para além de edital, faz contrato. Isso vai poupar uma dor de cabeça gigante para vocês. E eu falo isso porque já teve mão de eu fechar um contrato com o artista e no contrato a gente sempre coloca, ó, você vai ter tanto tempo de palco, vai ter tanto tempo de entrada, tanto tempo de saída de palco. E aí o artista, a partir ele tem esse tempo. Se ele perder esse tempo, se ele se atrasar, já era, nem sobe no meu palco. Na aula de ontem, na última aula, eu estava comentando, isso já aconteceu comigo. Eu não estava organizando necessariamente o evento, eu estava ali só de coordenador geral, dando uma assistência para quem estava organizando. E aí, faltava 5 minutos para o artista entrar no palco. E aí, o artista ele já não tinha aparecido no evento o evento inteiro. Tipo, o evento já estava rolando várias horas, umas 3, 4 horas pelo menos. E o artista sem dar sinal de vida. Até então, não, beleza, firmeza. No contrato não estava colocado que ele tinha que chegar antes, né? Só tinha ali o horário. Mas beleza, faltando 10 minutos, o produtor do evento viu, cadê o artista? Eu não sei, você que tem que me dizer, né? O artista é seu, o evento é seu. Quando faltou 5 minutos, eu vi que o pessoal da organização estava ali de um lado para o outro, o artista não aparecia, eu fui lá e falei, ó, é o seguinte, se o artista não chegar em 5 minutos, ele não sobe no palco. Firmeza? E é isso. A sorte é que na hora que eu falei, eu olhei para trás, olhei ali para a esquina, o artista estava chegando.
Falei, olha, sorte dele. E falem para ele, pode deixar claro que se ele só tá subindo no palco porque ele chegou agora. Porque se ele chegasse 5 minutos depois, ele não entrava, não subia no palco. E aí a questão do quem indica, né, da última aula, da gente analisar quem é o, da gente ter uma, a gente agir com profissionalismo enquanto artistas e produtores, entra nisso também. Esse artista, dificilmente se eu tiver um projeto meu, é porque esse projeto não era meu, estava só de coordenadora ali dando uma assistência para o pessoal. Mas num projeto meu, ele não vem mais. Eu vou esperar ele participar de algum outro projeto que não seja meu para ver se ele aprendeu essa lição de, tipo, tem que chegar no horário certinho, senão vai se atrasar e etc. E é isso. Se eu tivesse que fazer um projeto agora, ele não estaria na minha ficha técnica. Porque é isso. Porque a gente trabalha com profissionalismo e contrato resolve tudo. Aqui na produtora, isso para além de projetos e artistas contratados, produtores contratados, né? As pessoas da produtora assinaram um contrato com a gente. Eu assinei contrato com eles também. De responsabilidade, de imagem, etc. Por exemplo, a equipe de comunicação da produtora, para elas terem acesso ao Instagram da produtora, elas tiveram que assinar um contrato de responsabilidade, se responsabilizando pela página, certo? E eu falo isso que isso é importante porque eu já vi página de coletivo cultural com mais de 10 mil seguidores deixar um produtor que produzia um evento específico dentro desse grupo, desse coletivo. Eles tiveram uma briga interna. Esse cara pegou a página, ele tinha acesso à senha, sequestrou, mudou a senha e perderam a página de mais de 10 anos de construção com mais de 10 mil seguidores. E aí foi uma puta de uma luta judicial para conseguir reaver essa página, porque não tinha um contrato. A advogada mesmo falou, se vocês tivessem feito o contrato, teria sido muito mais fácil esse processo judicial para recuperar. Então, pense, pessoal do grafite, uma dica que me deram no final do ano passado, final do ano retrasado, que assim, eu nunca tinha parado para pensar e assim, na hora que me deram essa dica, eu falei, puta, é isso. Você vai fazer um projeto de grafite numa escola, num muro público, da prefeitura, etc. Qualquer muro. Você vai fazer um projeto de grafite. Faz o contrato de responsabilidade desse muro. Como assim? A pessoa que está cedendo o muro, a prefeitura, a escola, o morador, se responsabiliza em manter esse grafite e não cobrir esse grafite por pelo menos um ano. Quando é muro particular, de moradores, de casa, né? É mais difícil. Mas, por exemplo, eu vou fazer um grafite numa escola, vou fazer um grafite para a prefeitura, aí, ó, é isso. Tipo, faz um contrato de um ano ou de 6 meses. Isso é muito bom. É uma dica que me deram de grafite, de contrato de grafite, que ajuda muito. Não sei se tem mais alguém aí do grafite que já deve ter feito um grafite, meses depois o grafite foi coberto. Isso que é a importância desse contrato de responsabilidade. Então, a produtora, a partir de agora, para todos os projetos de grafite dos nossos grafiteiros, que a gente tem 2, estamos pensando em aumentar para 3, né? Estamos vendo algumas grafiteiras. É isso. Vamos fazer um grafite de edital, vai ter um contrato com a prefeitura ou com quem vai ceder o muro, para eles se comprometerem a não tampar esse muro por pelo menos um ano. Certo? Aí depois de um ano, você pode entrar em contato com por exemplo, prefeitura, é muito legal fazer isso. Acabou o projeto, etc. Depois de um ano, tá para encerrar o contrato, você entra em contato com a prefeitura, fala, tá para encerrar o contrato, vamos renovar esse contrato? Como é que tá o muro? O que você acha da gente renovar esse muro? Às vezes dá muito certo. Às vezes você consegue até ser contratado de novo, por exemplo, um edital, você fez lá o projeto pelo edital, e aí acabou o projeto, né? Então não tem mais o financiamento do edital. Mas aí você conversa com a prefeitura, eles dão a tinta, eles te contratam pela licitação para renovar o grafite. Então é interessante, certo? Então é muito importante você ter contrato. Outra coisa também, ata de reunião. Eu sei que é um negócio chato, mas é importante ter para depois, e eu falo isso porque isso já aconteceu comigo, de ter uma reunião super importante,
Muita coisa foi vista nessas reuniões gerais que a gente fala, né? Que você faz a reunião de 6 em 6 meses, aí vê muita coisa. E por não ter feito a ata, uma semana depois a gente não lembrava mais uma coisa específica que a gente tinha visto na reunião. A gente, a gente teve que fazer outra reunião para revisar isso. Então a ata resolve isso. E aí, hoje em dia, com as ferramentas de IA, se você faz uma reunião online, por exemplo, tem ferramentas para conseguir gravar a reunião, para fazer a transcrição dessa reunião, então facilita a nossa vida, certo? Então, é muito importante essa questão dos contratos, de ata de reunião e também registrar as coisas, fazer relatórios das coisas. E salvar tudo que você tiver do seu coletivo, como eu disse lá na aula de portfólio, salvar flyer, salvar foto, isso também entra nessa parte de organização jurídica até, né? Às vezes você precisa comprovar uma atuação juridicamente, você tem ali também, certo? Então, família, a gente está faltando aí 15 minutinhos para a gente entrar nas nossas perguntas e respostas. Então, se já quiserem levantar a mãozinha aí na lista para ir fazendo. Se não, eu quero que vocês contem para mim algum caso referente ao tema de hoje. Ah, eu fui fazer um evento e a equipe não estava muito alinhada, ou um caso legal da equipe está super alinhada. Eu quero saber de vocês. Vamos trocar agora essas histórias, porque também a gente aprende muito assim. Por isso que vocês veem que na minha aula eu trago muito exemplo de coisas que já aconteceram comigo, que fica mais relacionável. Então, vamos lá. Quem quer ser o primeiro? Ou eu vou ter que chamar? Posso falar? Deve. Boa, boa noite a todos. Eu vou falar rapidinho porque eu tô aqui esperando, vou levar meu neto para o hospital, que tá doente. É, eu não sou produtora, eu não sou artista, né? Eu sou professora. Mas eu produzi um evento certa vez. Eu não imaginava que ia dar certo. Eu só fui fazer, sem saber nada, não sabia coisa nenhuma. E uma amiga minha teve uma filha e a menina não tinha perspectiva de vida. Precisava do remédio lá feito da maconha para poder eh, testar para saber se funcionava. Então, como eu não sabia se ia dar certo ou não, o governo não forneceu. E a menina estava morrendo, literalmente, a criança. E a mãe não tinha dinheiro para comprar. Aí eu fiz o quê? Eu fui num salão, expliquei a situação, falei se a moça cedia o salão para mim. Isso tudo sozinha. Pedi o salão, expliquei a situação, ela falou que cedia. Aí eu fui atrás dos grupos de samba, porque como eu sempre estive no meio da roda de samba, falei com a galera do samba, expliquei a situação, a galera do samba, assim, prontamente me ajudou. Aí eu falei, cara, eu preciso de um nome dentro do samba forte. Aí fui para as redes sociais e mandando mensagem no inbox, no direct para a galera, famosa. Mas famoso mesmo, sabe? Assim, tipo Tiaguinho, Péricles, Ferrugem, essa galera. Ninguém me respondia, claro. Aí quem me respondeu foi o produtor do Doce, foi o Éder do Doce Encontro e o Cleverson Luiz. O pessoal que é do samba conhece o Cleverson Luiz, né? Aí eles me responderam, pediu para falar com os produtores, o produtor do Doce Encontro não deixou e do Cleverson deixou. Aí eu anunciei, quando eu anunciei o Cleverson, muita gente pediu. Aí eu juntei, eu consegui em uma noite 15 mil reais do show, né, do evento, dei a parte da moça lá do salão, dei o dinheiro na mão da menina, da minha amiga, ela comprou o remédio, provou que funcionou, aí o governo passou a fornecer o remédio, a menina está viva até hoje, graças a Deus. Então, assim, mas eu não sabia como fazer, eu não imaginava como fazer. Então eu fui fazendo do meu jeito. Eu tinha que fazer um evento, eu tinha que arrumar o dinheiro, porque eu não podia deixar a filha da minha amiga morrer. Aí eu fiz e foi. E a Bela tá viva até hoje, graças a Deus. Mas eu não sei, eu não faço, não fiz, tô fazendo esse curso agora porque eu preciso aprender, né? Como fazer.
como produzir, mas eu produzi. E eu produzi um dos maiores shows de pagode que teve aqui em Salto, sozinha, sozinha. Mas eu fiz, foi legal. É isso. Viu por que que eu te chamo de rainha, professora? Ai, É, obrigada. e é bem assim, né? A gente começa nessa área por alguma necessidade. A gente precisa. Eu mesmo, o quinto elemento, ele. Olha que doideira, como que surgiu o quinto elemento. Eu. O que que aconteceu? Foi em 2018, né? Aquele momento político doido que estava o país, né? Em ano de eleição, com Bolsonaro ali em ascensão. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento e ser demitido do Google, então estava sem trampo também. E aí eu tinha acabado de voltar de São Paulo. E aí o que, que eu pensei? Puta, eu tava aqui em Salto, tava nessa, meu, eu vou voltar a fazer arte de rua, vou voltar para São Paulo, vou voltar a ser artista de rua. E aí, seja o que Deus quiser. E aí nisso, eu peguei o dinheiro da rescisão, né? E comprei uma caixa de som para voltar a fazer arte de rua em São Paulo. E aí, nesse meio tempo entre juntar a grana para voltar para São Paulo, eu comecei a fazer o Sarau do Fim do Mundo. E aí eu vi que o Sarau do Fim do Mundo deu muito certo. Eu fiz um sarau com palestra de hip hop, poesia, e eu vi que a galera que colava no sarau estava prestando mesmo atenção no que eu falava. Eu falei, ué, olha só, isso aqui tem alguma coisa interessante acontecendo aqui. Aí aquele olhar que a gente, enquanto produtor, tem que ter, né? De, mano, isso aqui é uma oportunidade, certo? Aí eu falei, puta, eu acho que eu vou ficar mais um tempo. Aí deu certo, consegui um trampo à noite aqui na região, e aí o sarau começou a rolar, e aí estamos aí. Quinto elemento, dando aula aqui para vocês, e quase que não rolou, né? Foi. Acho que esses são aqueles momentos que a gente fala que era para acontecer, né? Então, deixa eu ver aqui o do Clef. Vou ler aqui para vocês, tá bom? Estou escrevendo um projeto aqui lidando com essa fase de chamar a galera certa para fazer a parte. Conheço bastante artista, gente profissional para os registros. Acho que o próximo passo seria um contrato com essa galera. Vou precisar dar uma olhada nos materiais da aula. Você tem alguma dica na delimitação de funções, tipo produtor, organizador, coordenador? Eu mesmo vou ter algumas. A dica que eu te dou, inclusive para edital, que os avaliadores vão olhar isso também, é não passe de 3 funções por pessoa. Porque eles vão avaliar se você não está sobrecarregando esse profissional. Então, eu geralmente coloco no máximo 3 funções para alguém. Eu costumo colocar no máximo 2, 3 se não tiver mesmo outra pessoa. E tentar colocar funções, por exemplo, você não vai colocar um diretor de palco e. Deixa eu ver, diretor de palco e também artista. Porque uma hora ele, enquanto diretor de palco, vai ter que sair da direção de palco para se apresentar. Tenta pensar também nisso. Se essas 2 funções que você vai colocar vão sobrecarregar a pessoa, porque às vezes você coloca 2 funções muito importantes, ou por exemplo, diretor de palco, diretora de palco e mídia ao vivo, que tem que estar andando pelo evento. Como que vai fazer direção de palco e andar pelo evento, né? Então, também tentar pensar nisso. Se precisar de produtor executivo, tem aqui, ó, uma pessoa para fazer o administrativo, tá? Já aproveitando para vender meu peixe. Então, fica aí a dica para a questão de função. Fechou? Isso, exatamente, igual que o Léo falou. Ah, não, é o Belon. Tem que ser funções que se conversem. Tem que ser funções que se conversem. Geralmente eu pego produção executiva e coordenação logística, por exemplo, às vezes. Porque dá para fazer os dois, né? Deixa eu ver. Temos um coletivo. Nós batemos nessa questão de formalizar o CNPJ. Você teria uma ideia de como rentabilizar para que possamos arrecadar o valor da emissão e principalmente manutenção? Ó, para emitir nota fiscal não paga. Já vou te dar esse salve agora. Você emite nota fiscal de forma gratuita pela plataforma do Gov online. Eu estou emitindo nota fiscal há quase 7 anos sem pagar R$ 1. Aí, o que você vai pagar desse MEI é a mensalidade de R$ 80, certo? Então, por exemplo,
Você pode dar uma oficina online, igual eu estou fazendo, né? É que nesse caso a oficina ela tá servindo para pagar o nosso Canva. Mas já teve oficina que eu fiz que ajudou a pagar o MEI para emitir as notas. Você pode fazer uma vaquinha online, você pode, num projeto de edital, isso eu já fiz. Você colocar o custeio da sua MEI, mas não colocar uma rúbrica da MEI. Você coloca no seu cachê. Por exemplo, o meu cachê é de, vamos ver, 80, vamos ver aqui, 80 vezes 12. Vou fazer por cima aqui a conta. R$ 960. Você vai pagar mais ou menos no ano. Então, você coloca no seu cachê de 1.500, você pode colocar no seu cachê de, de R$ 1.000. Você pode colocar 2.000, e aí esses outros R$ 1.000 excedentes, você paga um ano de MEI, por exemplo. O pessoal faz bastante isso em edital. Dentro do cachê dos profissionais, você vai diluindo esses pagamentos administrativos que você vai tendo. Por exemplo, tem projeto que a gente vai custear a compra de rádio comunicador para produtora, para quando a gente estiver fazendo evento grande, para não ficar na correria de procura, a pessoa procura ali. E para a gente não ter o trabalho de ter que comprar o rádio, emitir nota fiscal bonitinha, a gente diluiu o valor desse rádio no cachê da produtora executiva. E aí ela compra por fora depois. Pode falar, você levantou a mão? Era mais em relação à emissão do coletivo mesmo, porque alguns editais aqui do município, eles precisam que tenha um coletivo formalizado como... Eu acredito que é o mesmo que a associação, porque, tipo, eu não sei se eu queria misturar a minha MEI com as responsabilidades do coletivo em si, sabe? Eu acho que nesse caso vai ser como associação mesmo. Aí a formalização como associação. Certo? Porque ME, se eu não me engano, para ser uma microempresa, você tem que bater um teto X de lucro, né? De notas fiscais. Acho que é 80 mil, cento e poucos mil. Tá para mudar isso. Então, nesse caso, eu acho que seria uma associação, pode ser uma cooperativa também, né? Eles podem fazer uma cooperativa. Vale dar uma pesquisada. É verdade, não é lucro, é faturamento. Minha deusa aqui que está do lado, que faz gestão empresarial, já deu salve aqui. Para ME não é lucro, é faturamento, né? Que são as notas que você emite. Deixa eu ler aqui o do Belon. Aliás, consegui responder sua dúvida? Fechou. Deixa eu ler aqui. Quando eu participava do Sarau Zona Ouro, muitas vezes a gente levantava um pataco com sorteio, como o coletivo tinha muitos artistas visuais e de escritas, montávamos um combo de artes dos integrantes para sortear. Aí a gente vendia cada número por R$ 2 ou R$ 5. É uma boa fazer uma rifa, porque a MEI, né, ela, se você for pela MEI, ela é R$ 80. A associação, eu acho que não tem um custo mensal. Cooperativa, eu não vou saber te dizer, porque a única que eu realmente fui atrás foi a da MEI, então a da MEI eu consigo falar com propriedade. Mas vale a pena dar uma pesquisada, tá? E aí a associação, dependendo do que for, demora uns anos para você conseguir alguns certificados, igual para receber emenda parlamentar, para você fazer associação, você primeiro tem que ter uma sede, né? Toda associação tem que ter a sede. E aí é uma sede comprovada, não dá para fazer na sua casa, igual a MEI, você coloca o endereço de casa. A sede tem que ser comprovada, que é a sede da sua associação. Né? Tem muita gente que transforma a própria casa, que já é meio que a sede do coletivo. Eu já vi gente fazendo casa do hip hop no quintal na garagem da própria casa. Então isso foi válido, né? A cooperativa eu não vou saber te dizer também como funciona. Eu prefiro não falar algo que eu não sei, certo? Mas vale aí dar a pesquisada, tá bom? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Opa, o Flávio aqui. Pode falar, meu querido. Então, cara, é mais uma orientação, um conselho que eu quero te pedir de como lidar com esse tipo de situação, né? Porque tu falou na questão de contratar as pessoas não por amizade nem nada do tipo, né? E assim, a gente na minha crew, a gente sempre tenta priorizar a galera da crew, né? Nos trampos que a gente faz.
E assim, graças a Deus, cara, vem dando muito certo. A gente tem uma crew pequena, né, de 8 pessoas atualmente. Então tem 3 em Natal e tem 4 aqui, 5 aqui em Gramado, no caso, né? E graças à crew, hoje, dos 8, 7, 6 trabalham só com dança, tá ligado? Graças à crew. E justamente por essa força que um vai dando o outro e tudo mais. E assim, a gente se ajuda muito nesse sentido e já teve algumas situações, né, onde, por exemplo, vou te contar uma situação aqui, de a gente quase perder trampo porque um dos integrantes não tirou uma certidão negativa estadual, municipal ali, tipo, demorou, foi enrolando e acabou não tirando, né? Uma outra situação que teve de um trampo que a gente pegou pela prefeitura aqui de Gramado, e simplesmente o cara não apareceu no dia do espetáculo, o cara não apareceu, né? E as nossas apresentações, muitas vezes é difícil quando tipo, se falta acontecer alguma coisa, porque a gente é uma crew de b-boys, né? Só que quando a gente vai fazer as nossas apresentações, a gente não quer levar só, tipo, só o break, só a dança, tá ligado? A gente sempre tenta levar uma ideia além disso, e por isso a gente vem se destacando e conseguindo vários trampos, justamente porque a gente sempre não quer só ir dançar, quer também levar essa ideia. E a gente mesmo longe, né, que nem eu tô falando, a gente tem uma parte aqui no sul, o outro pessoal ainda tá em Natal, tem quase metade da crew tá em Natal, e muitas vezes a gente consegue incluir, por exemplo, como houve esse ano, eu e um outro maninho que tá aqui também da minha crew, a gente fez um trampo quando tava em Natal. E aí, esse trampo, depois que a gente veio para cá, foi dado continuidade, né? Só que acabou sendo com outros 2 b-boys de outra crew, mas ainda assim, o cara que estava à frente lá, o cara da nossa crew, ele deu um jeito de envolver a gente, então a gente gravou um vídeo dançando, pá, e ainda assim ele conseguiu incluir a gente. A gente ganhou uma boa grana e tudo mais nisso aí. Então, assim, a gente sempre está fazendo reunião, cara. Quase todo mês, assim, a gente faz reunião. Às vezes, dependendo da situação, a gente faz 2, 3 vezes se precisar no mês, tá ligado? Então, assim, o que que tu me aconselha nesse sentido? Porque, como eu te falei, a gente sempre tenta priorizar os da gente, né? Que apesar de houve vacilos em determinadas situações, mas normalmente a galera é compromissada, né? Só que tem um outro ali que às vezes dá um vacilo. Então, o que que tu me aconselha nesse sentido assim? Vamos lá, então. Primeiro, pela questão burocrática, né, das certidões. O que eu geralmente faço, né, na produtora? Geralmente sou eu que faço essa parte, né? Ter uma pessoa que cuida dessas certidões para os artistas. Nos projetos, geralmente sou eu ou a Mila que cuida disso. A Mila é do jurídico. Geralmente sou mais eu, porque agora ela está na correria, né? Acabou de pegar o certificado da OAB e etc. Então, às vezes fica mais fácil separar. Aí aquilo, só a parte de estabelecer os processos, né? É, você separar uma pessoa para cuidar das certidões, porque tirar a certidão para outra pessoa é fácil, você só vai precisar do CPF dela. Geralmente CPF é o CNPJ e talvez o nome completo. Para os editais mesmo, até para os proponentes, né? Eu tiro as certidões, ou eu tiro também da minha equipe as que precisam, então já fica meio que um padrão. Ah, essa pessoa vai cuidar do administrativo, vamos pôr assim. Então ela cuida das certidões de quando tiver edital e etc. Aí essa questão das faltas, você pode estabelecer um processo também. Aí entra também a questão do contrato. Bota todo mundo para assinar contrato. Ah, não gosto, não sei o que tem. Você quer ser profissional? Então vamos trabalhar igual profissional. Na produtora, quando todo mundo que eu chamo para produtora, eu falo, ó, aqui para trampar com a gente é como profissional, é trabalho. Tanto que quando não tem projeto, a gente tá parado. Por exemplo, na produtora agora, vocês vão entrar no nosso Instagram, não tem nenhuma postagem nem nada, porque a gente só trabalha quando tem projeto para trabalhar, né? Então, uma dica: monta um contrato. Hoje em dia, com o GPT ou com as IAs, né?
tá mais fácil da gente montar um contratinho, né? Você coloca lá, você coloca as regras, dá o prompt, você consegue já montar um contrato legal. Então monta o contrato e aí dentro desse contrato você coloca: ah, você pode ter tantas faltas, a partir de tantas faltas você vai sofrer alguma sanção administrativa, sei lá, aí você define qual que vai ser. Ah, faltou em tantas apresentações, na próxima você já não vai mais não vai ser chamado, vai ficar ó, pelo menos 2 apresentações, sem ser, 2 trabalhos sem ser contratado. É aquilo, tudo tem que ser bem comunicado. Entendeu? A outra dica que eu dou, hoje em dia todas as assinaturas do Gov são reconhecidas como se fosse assinatura de cartório. Então a assinatura do Gov é oficial para tudo. Ela vale juridicamente. Se você precisar de uma disputa legal, jurídica, a assinatura do Gov já vale, beleza? Então a dica que eu dou para você é estabelecer o contrato e comunicar, fazer a comunicação, falar, ó, a gente precisa que você se dedique mais um pouco, senão a gente não vai conseguir te chamar para os próximos trampos, etc. Então, acho que a dica que eu te daria é essa: comunicação estabelecer os processos. Isso vai facilitar depois, na hora que tiver um problema, alguém faltar e etc. Igual esse artista que eu comentei com vocês, né? Que quase chegou atrasado e quase não subiu no palco. Já teve evento de artista não subir no palco. De chegar super atrasado, querer subir no palco e falar: não, você não vai subir no meu palco. Eu tenho mais 5 artistas para apresentar, eu não vou atrasar meu evento inteiro porque você não teve responsabilidade. A artista ficou reclamando, não sei o que tem. No outro dia, veio perguntar do cachê. Viu, você não vai receber cachê. Não, mas eu fui até o evento. Você se apresentou? Não. Aí não sei o que tem, não sei o que tá. Eu mandei a cópia do contrato. Lá no contrato tava todas as condições. Se não subir no palco, não vai receber. Se não se apresentar, não vai receber. Se atrasou, não vai subir no palco. Então, isso também é uma forma de se proteger até juridicamente, né? Consegui responder? Consegui te ajudar? Consegui sim, mano. De fato é uma boa, né? Na verdade, eu acho que no último trampo que a gente fez, eu já tinha pensado nessa possibilidade de pegar para mim, que assim, eu não entendo tanto sobre o burocrático assim, mas tirar a certidão, assim, não tem muito segredo, né? Essas paradas assim é mais fácil, Sim. digamos assim, né? Então era uma das possibilidades que eu já tinha pensado, né? De tipo, ficar com essa parte de tirar a certidão para todo mundo, para não houver atraso, né? Mas ao mesmo tempo, na época, né, que eu estava com várias coisas, dependendo, só que aí é aquela questão de delegar funções, né? Se não for eu, vai ter que ser outro. Eu fiquei com aquele receio de, tipo, não dar conta de, tipo, assim, porque eu tava com muita coisa para fazer realmente na época, mas é isso aí, mano. Obrigadão pela ideia. Me veio várias ideias na cabeça agora, assim, junto com essas tuas ideias que tu deu, através dessas ideias que tu deu, né, mano, pra poder lidar com isso. Obrigadão. Ah, que bom. Gosto de poder ajudar. É igual aqui o que o Belão falou. O contrato salva tanto o artista quanto o produtor, né? É uma forma de deixar tudo bem estabelecido, né? Porque o que está em contrato está certinho. Mais alguém gostaria de ter alguma dúvida? Eu? Pode falar, meu bem. É uma pergunta. É só que eu não entendi o que o mocinho falou, Flávio, e eu tô no trânsito, não consigo pesquisar. Clio ou Crio, o que significa? A CRIO, Crio. vamos dizer assim, que é um grupo. É que dentro do hip hop, assim, no break, né? O break tem a CRIO dos dançarinos. Mas CRIO, assim, na tradução literal, é um grupo. E dentro da cultura hip hop também é um grupo. Então eu tenho a minha crew. Eu tenho a minha crew de break, são os meus dançarinos. Tem crews. É que hoje em dia crew é mais pro pessoal do break, né? Antigamente tinha mais o pessoal do rap ainda usava muito o nome crew. Hoje em dia o pessoal usa mais o termo selo, né? Um selo de hip hop, né? Mas acho que grafite o pessoal ainda usa crew, né? Eu não sei se eles ainda usam. Mas assim, break é crew. Mas crew, assim, no grosso da coisa, é um grupo, certo?
Ah, entendi. Obrigada. É nóis. Grafite. Ah, grafite também, então o pessoal ainda usa. Os babados tipo da ceia, e penso como é importante diferenciar o campo profissional da amizade. Que babado da ceia? O que é a ceia? Me conta. Pô, era um selo musical. Aí, do Dom Cezão e da Nicole também. E aí eles, na verdade é complicado essas histórias porque acabam tendo várias versões, né? Mas acabou que os artistas não se sentiram respeitados e eles, quanto produtores, também não. Acho que um contrato teria meio que colocado uma história única na mesa, né? Ah, entendi. O contrato é essencial, gente. Porque não tem o que falar com o contrato feito. Podem falar o que quiser, mas tá ali o contrato assinado. Você assinou, você estava. É igual quando a gente está no criando conta em coisas da internet. Você clica você aceita os termos e deseja continuar. Muitas vezes a gente não lê os termos, né? Mas é a mesma premissa. É, exatamente. Nem sempre amigo nosso tem maturidade para ser profissional. E tá tudo bem também, né? Não é por isso, não é porque não tem a maturidade para ser profissional que deixa de ser amigo. Mas a gente tem que saber isso, né? Quem que tem, quem que não tá. É, depende também, né? Às vezes tem, né? É aquilo, tudo de acordo com o contexto específico. É, pode falar, Flávio. Então, cara, com certeza, e eu sei que essa questão de amizade, pá, do profissional tem que ser muito diferente, né? Assim, tem que saber diferenciar. Mas, de fato, eu não vou mentir, cara, isso é uma coisa que me pega muito, né? Não só eu, mas a galera da CRIO também, porque uh, a gente que, digamos assim, os mais responsáveis do grupo sabe que tem alguns que, tipo, não, de fato não tem maturidade, tá ligado? Tipo assim, às vezes é um b-boy que, tipo, mano, o cara é monstro, sabe? O cara olha pro cara assim, porra, mano, um cara desse não tem condições, não era para trabalhar com outra coisa, era para trabalhar com dança, era para estar, sei lá, num circo de solé, ou, tipo, assim, num trampo foda mesmo, tá ligado, mano? E essa questão de amizade é uma coisa de diferenciar do profissional, é uma coisa que não vou mentir, eu ainda tenho um certo receio, uma certa dificuldade, porque a minha crew, mano, assim, para falar a verdade, a gente não se considera nenhum, meio que nenhum grupo assim, a gente é muito família mesmo, a gente já passou por muita coisa junto assim, tá ligado? Não vou falar situações para não expor nem nomes nem nada, mas assim, a gente já tirou gente literalmente assim da criminalidade, de droga, que tava assim, literalmente na merda assim mesmo, tá ligado? Então, assim, confesso que uma situação que eu ainda vou aprender a lidar, tipo assim, porque é uma galera que, assim, tu olha assim e os caras, às vezes, muitas vezes, assim, você não vê uma certa responsabilidade, compromisso, mas são pessoas que a gente não quer desistir, tá ligado? Eu acho que a minha maior barreira nesse sentido aí é isso, não só minha, né, mas daquilo no geral. Por isso que eu penso muito assim em como rentabilizar, porque às vezes tu vai abraçando essas responsabilidades mais administrativas e não sobra tempo para tu ser artista naquele meio, né? Então, É, isso é verdade. Eu mesmo fui pro técnico administrativo da cultura. Porque chegou um momento da minha carreira que falei, ou eu foco como artista, ou eu foco como administrativo, e eu peguei gosto pelo administrativo também, né? Tem isso. É, e é interessante essa última fala do Flávio, porque realmente, principalmente para quem trabalha com grupo, quando eu já tive a banda de punk, né? E ter banda é a mesma, acho que é a mesma coisa de ter uma companhia de dança, né? Um grupo de dança, ter um grupo de rap. Você, de certa forma, é uma família que você tem que fazer a gestão. É igual uma família. Então, é complicado. Por isso que é bom ter alguém que fique no administrativo para sua família, por exemplo, né? Para você saber que tem alguém que não, um artista, por exemplo, né, que ele é muito técnico na questão artística, mas na questão administrativa da arte dele, ele já não tem tanto esse foco. Igual aqui na produtora, eu sei que tem artistas aqui
que a gente produz que não tem essa pegada técnica no sentido de documentação e etc. Mas esse é uma das premissas da produtora Quinto Elemento, né? A nossa contrapartida para os artistas de por que que é interessante, porque quando a gente chama o artista para vir para o nosso lado, né? Para a nossa crew, né? Para a produtora. Qual que é a nossa contrapartida? Por que eles se interessariam em fazer parte da produtora Quinto Elemento? É porque a gente vai cuidar do administrativo desse artista. Então, tem alguns artistas aqui da produtora que o primeiro portfólio deles fui eu que fiz. E eu falei, ó, com você sendo da produtora, você não vai se preocupar com o portfólio. Eu faço. Claro que se eu tiver na correria, eu vou te avisar, eu vou falar, ó, eu não consigo fazer agora, eu não consigo atualizar agora, mas essa é a nossa contrapartida. E de forma gratuita, né? Também. Abri um edital, preciso escrever um projeto meu aqui, sou artista da produtora. A gente faz de forma gratuita também. Essa é a nossa contrapartida para o nosso artista. Exatamente. Ser produtor vamos dizer assim, que é chato. É quase que um trabalho que que eu amo fazer isso, né? Eu sou muito suspeito para falar porque eu gosto dessa parte administrativa da coisa. Mas realmente é uma parte de preencher tabela, de assinar contrato, de você é aquela parte bem ADM mesmo, certo? É bem administrativo. E aí, às vezes, é interessante chamar alguém para fazer isso dentro. Às vezes, é alguém que nem seja artista, mas que seja um bom ADM também. É que eu consegui montar uma equipe que todo mundo tem uma veia artística junto também aqui na produtora. Mas às vezes você pode chamar alguém que seja só um bom ADM, certo? Deixa eu ler aqui. A real é que para ser produtor, infelizmente, tem que ser chato, mas não porque é legal ser chato, mas é necessário. A burocracia de alguns editais pede que sejamos um pouco mais rígidos, que muitas vezes é visto como chato. Exatamente. Fiz o Praça Culturais uma vez. Fui contratado como integrante para preencher tabela. Na hora que a cobra fumou, a galera parecia estar na Gozolândia. Resumo, as apresentações foram meia boca, pois o grupo não queria fazer reunião para definir como seria a apresentação. Teve outro integrante que também estava preenchendo tabela, causou com o outro integrante que era proponente, pessoas que foram consideradas amigas. Sobre o portfólio, acho super importante que sempre houver atualização, mexer ou colocar isso na agenda só para atualizar e mexer na documentação. Realmente, aquilo que eu falei, tem que ter processo claro, as pessoas têm que estar ali com funções definidas e tem que ter também a questão das relações harmoniosas, né? Quando a gente for falar de estratégia e cultura, eu vou trazer mais essa parte das relações harmoniosas, porque isso é pura arte da guerra. A arte da guerra tem um mandamento que é exatamente isso. As suas tropas, né, no livro fala, as suas tropas têm que ser boas, mas as relações têm que ser harmoniosas, né? Eu entendo. Eu também. Eu, quando vou fazer o processo de curadoria para projeto, só respondendo aqui o Clef, eu sempre faço isso. Eu penso, esse artista é bom, mas ele está pronto para trabalhar com edital? Ele está pronto para trabalhar de forma profissional? Porque às vezes tem artistas muito bons que eu falo, e tem artista que quando eu sei que o artista é muito bom, mas eu sei que ele não está pronto, o que eu faço? Eu falo, prepara um show para mim para daqui um ano. Ou daqui um ano eu vou querer te contratar, então vai se preparando. Eu vou deixando meio que o artista, meio que, eu já tô de olho em você, mas você precisa só melhorar esse ponto. Daqui um ano na conversa. Esses dias mesmo eu mandei mensagem pro artista que eu quero muito contratar para um pocket show. E eu falei, daqui um ano eu vou te contratar. Eu só tô esperando o governo liberar a verba para daqui um ano a gente fechar. Prepara um show para mim. Às vezes eu faço muito isso. Deixa eu ler aqui os comentários. Vai lá, Bia. Fechou.
Aqui no meu município estamos tendo que iniciar do zero, praticamente nenhum dos artistas. Isso foi um trabalho que a gente fez também lá em 2018 que a gente começou. Porque quando a gente começou, eram poucas pessoas que sabiam trabalhar com edital. Hoje em dia a gente já tem uma galera que já está trabalhando profissionalmente. Então é um trabalho de formiguinha também, né? A longo prazo, de você. A missão de vocês é bem parecida com a do Quinto Elemento, quando a gente começou, né? De capacitar os profissionais. Inclusive, essa oficina é para isso também, certo? Um dia que eu precisar de alguém para trabalhar em projeto, para produção, etc., eu sempre olho quem fez parte das minhas oficinas, quem foi aluno meu. Eu dou uma olhada lá, por isso que eu falei para vocês preencherem aquela planilha colaborativa que está lá no material de estudo também. Eu sempre vou fazendo isso. Inclusive, isso vale para mim também, né? Eu, como produtor executivo, quando vocês precisarem, né, saibam que tem alguém aqui. Ajudar também na coordenação logística da coisa, sou muito bom com logística, na parte de o que vai ter que ser feito no dia, qual o horário das coisas. Por trabalhar muito à noite, a logística é muito louca, porque é correria. Então tem que ser. E trabalhar à noite é lidar com imprevisto pra caramba. Evento cultural não tem 1% dos imprevistos que tem trabalhar à noite com bar, balada e barzinho. Nossa, é a doideira. Eu já tive mão de ter de trabalhar em bar. A Silvana conheceu esse bar, né, o Black Dog, que a banda é virada pra rua. Eu tá ali gerenciando os garçons, a rua fechada de gente, ter que pedir pra galera ir pra calçada, porque os carros estavam passando, e nisso servir coisa, e banda tocando, e da cor correndo de um lado. Teve mão de eu estar discutindo com o da cor de um lado da rua, e no final da noite nós estar bebendo cerveja junto. Então, isso é bom porque me preparou para trabalhar com evento hoje em dia, para trabalhar com festival grande. Assim, eu juro para vocês, eu assim, agradeço que eu nunca peguei um evento, um festival de hip hop que tivesse o nível de correria de trabalhar à noite. Isso é bom, porque, inclusive, dica aí para vocês, querem aprender a trabalhar sob pressão, trabalhar na correria, vai trabalhar à noite. Faz um mês de experiência como garçom em balada, em barzinho. Barzinho com banda, essas coisas. Vocês vão ver a loucura que é. É surreal. Isabela já deve ter trabalhado nessa área. Trabalha, então você tá ligada. Então você sabe como é que é. Eu mesmo tive um burnout de tanto trabalhar à noite. É uma área uma área profissional que eu não volto. Eu, quando decidi voltar para o CLT, uma área que eu decidi que eu não ia procurar era trabalhar à noite. Eu até mandei um currículo para um restaurante, porque era restaurante, era um negócio mais tranquilo. Mas barzinho e balada eu não faço mais. Assim, eu divulgo tigrinhos. Mentira, gente. Mas eu realmente trabalhar à noite é uma área que eu não faço mais, porque consome muito. Trabalhar à noite, digo, em balada e bar e essas coisas, certo? Porque hoje em dia eu trabalho no terceiro turno de firma, né? Mas nossa, infinitamente mais tranquilo. O pessoal até me pergunta, o que você achou do trampo aqui, a corrida? Gente do céu, trabalhar em firma à noite, nossa, mamão com açúcar. Eu não tenho que limpar vômito de bêbado, lidar com bêbado tretando, lidar com banda, lidar com garçom que não percebe as coisas. Tô tranquilaço. Nossa! E ele aqui no bar que eu trampava era bem de boa. Assim, foram raros os casos que a gente teve problema com bêbado. Tipo, bêbado de dar problema mesmo, da gente ter que tirar do bar, assim, era bem de boa. Era mais de, tipo, a gente começar a ver que o cara tá começando a ficar ruim, a gente já começar a dar água pra pessoa. Isso a gente fazia lá no Black Dog. A gente via que a pessoa tava, mano, bebendo desde as 7 horas da noite, já era 11 horas, você falava, puta, essa pessoa aqui vai embora, louca. A gente começava a dar água de graça. A gente chegava na pessoa, tudo bem, aqui, ó, uma água, bebe aí uma água. A gente fazia isso, pra vocês terem noção. Isso, é em Salto, Black Dog. Era em Salto, né? Agora fechou o bar, né?
virou ponto cultural, a gente já tá levando o projeto para lá. Eu tenho uma dúvida também em relação a contratar um produtor de uma produtora estabelecida na fase de escrita de um projeto edital. Seria um serviço específico para escrita e depois o cachê reservado do edital mesmo? Então, no caso de escrita de projeto, o pagamento é feito antes do projeto aprovado, certo? Porque é um trabalho anterior ao projeto acontecer ou ser aprovado. Então, aí vai do produtor. Tem produtor que negocia, fala, ó, eu faço agora de graça, mas aí depois você me paga com o seu cachê. Mas vai muito da negociação, certo? Na produtora, a gente cobra um valor na contratação, ou seja, na hora que você for contratar a gente para escrever projeto, você já tem que pagar um valor, e aí parte do valor total é pago só se for aprovado. Então aí essa parte do só se for aprovado dá para colocar, diluir no cachê, certo? Geralmente é assim que funciona para escrita de projeto, tá? Assim, 98% da área faz assim, certo? Porque como é um serviço anterior ao projeto, você não pode colocar uma rúbrica dentro da sua planilha de orçamento lá, escrita do projeto. Não dá para colocar. O pessoal até avalia isso e pontua mal. Então, aí vai da negociação da pessoa, desse produtor, dessa produtora específica, certo? Consegui responder? Ah, então fechou. É isso aí. É em Salto, Black Dog, Isa. É isso mesmo, é aqui em Salto. Lá em Salto, eu tô em Itu agora. Eu ainda não me acostumei, já tô quase 3 anos aqui já e não decoro isso. É de tanto atuar em Salto, né? Temos aí mais 30 minutinhos, mas alguém quer perguntar? Contar algum caso? Oi, Rei. Pode falar, meu bem. Hoje eu tô falante, né? Desculpa. Eu adoro, não, eu adoro isso. Você, como Não, professora, sabe. Sala de aula silenciosa, você até se preocupa. é, não, você queria falar pro. É Flávio? Eu acho que é Flávio. É que eu consegui chegar na minha casa agora, então eu não estava conseguindo interagir direito. Eu acho que foi o Flávio que falou que com o grupo dele, que ele tirou pessoas das drogas, da rua, né, da criminalidade, acho que foi essa palavra que ele usou. Eu acho assim, eu queria aqui deixar só que eu acho o trabalho de vocês assim incrível, de vocês todos, galera do hip hop que estão aí. Para mim, né, eu falando, eu sou uma senhora já, tenho 56 anos, tenho meu neto mais velho tem 18, vai fazer 18 essa semana, meu filho tem 36, minha filha 32. Queria eu, na época que eu era jovem, igual vocês, que tivesse esses coletivos, que tivesse essas pessoas com a mentalidade que vocês têm hoje, para tirar a galerinha das ruas, né? Cara, como isso é importante. As pessoas têm que saber que isso é muito importante. Eu, enquanto estava professora do Estado, eu tentei levar o hip hop, levei o Dezena várias vezes em escolas, porque, cara, isso, vocês falam a linguagem deles, dos jovens, né? E só que o poder público não entende isso, não entende que esse é o caminho para tirar grande parte da galerinha da rua. Hoje eu tenho um filho de 36 anos que ele é dependente químico em tratamento. Se tivesse um coletivo, um grupo na época, meu filho andava de skate. Meu filho, é que vocês são jovens, de repente vocês nem conhecem, mas meu filho, eu levei meu filho, eu sempre fui uma mãe bem atuante, levei meu filho para conhecer o Bob Burnquist, quando inaugurou a pista de skate de Indaiatuba. O Bob falou com ele, falou comigo, mas as drogas pegaram meu filho, sabe? E naquela época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas se tivesse um coletivo, cara, muita gente não estaria no estado que está hoje.
Então, por isso que hoje eu luto, eu corro, eu faço mesmo, eu vou ali, é que o Dezena conhece, né, o pessoal do Marília ali, se eu tiver que enfiar dentro do meu carro e levar para uma clínica, eu levo, sabe? Porque, meu, o trabalho de vocês, assim, é excelente. E esse menino, Flávio, que falou, eu tô falando Flávio, desculpa se não foi você, é que eu li aqui, vi, achei que fosse, né? Acho que é. O trabalho, você está de parabéns. Você está de parabéns. Tenha certeza que, por reconhecimento mesmo, você vai ser já é uma grande pessoa. O seu coletivo já é grande demais por você fazer o que você faz, sabe? Então, vocês todos aqui do coletivo Jovens, né, que estão aqui, estão de parabéns. Parabéns mesmo. É isso, Rei. Obrigada. Se você continuasse a falar mais um pouco, você ia fazer o professor chorar. Imagina. Da mãe. É, inclusive, né, é um projeto não ter a gente atuando, né? É um projeto. É um projeto político, principalmente no nosso estado de São Paulo aí, que a gente vive há quantos anos aí sobre a direita, né? Então, e agora, graças a Deus, está mudando, né? Com a Escola Nacional de Hip Hop. O hip hop está indo para as escolas, não só com atividade, mas com as aulas vão ter uma visão, né? Então, as aulas de filosofia vão ter uma visão de filosofia através do hip hop. Recomendo todo mundo pesquisar sobre a Escola Nacional do Hip Hop, que está aprovado. E isso reforça, inclusive, o que eu falei na última aula dos fatores externos que podem ajudar ou atrapalhar a nossa carreira e o nosso movimento. Agora, falando mais como movimento hip hop, né, movimento social que salva vidas, a importância da gente votar. Tá? Eu quero, esse é um ano de eleição, então é importante reforçar isso. Se fosse um governo Bolsonaro, vocês acham um governo de direita, né? Não sei se vai ter um governo Flávio Bolsonaro, né? Porque ele fez speedrun de acabar com a própria campanha, né? Mas um governo de direita teria tudo isso que a gente está vendo aí de plano de Escola Nacional do hip hop podendo ir lá para Brasília dialogar, né? E aí a gente pega o governo do estado de São Paulo, né? O que está sendo feito com a educação do estado de São Paulo? Está destruindo. A gente viu aí o vereador, eu não vou falar a palavra que eu acho que ele é, né? Mas aquele verdito cujo, falando que professor é vagabundo, sendo que ele trabalha 4 dias na semana, subiu o salário dele em 37%, se não me engano. Então, é isso, né? E isso também é um projeto, né? Deles de ter gente dentro da nossa cultura apoiando. Né? A gente tem sempre que lembrar que uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a me politizar, a gente, na verdade, a gente nasce de direita. Por quê? Porque a gente, a partir do momento que a gente nasce, gente, a gente é bombardeado dia sim, dia também, hora sim, hora também, com a ideologia deles. Então é um processo quando a gente fala do processo de desconstrução, realmente é um processo muito louco você, essa tomada de consciência social, vamos dizer assim, né? Porque a gente nasce sendo bombardeado com essa ideologia, com a ideologia dominante, né? De que o que a gente faz é errado. Então, gostaria de reforçar a importância aí da nossa organização política e também do voto, para além da organização política, que também é muito importante, porque só votar por votar também não adianta. A gente tem que votar e se organizar para estar organizado quando elegemos nosso representante, seja em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, né? E o hip hop só conseguiu chegar aqui no Brasil onde chegou através dessa organização política, né? Igual os editais do estado de São Paulo, a cota que tem para o interior foi o fórum de hip hop que conseguiu. Foi o movimento hip hop que conseguiu. Não foi a galera do teatro, não foi a galera da dança, não foi a galera da música clássica. Foi a galera dos fóruns de hip hop que exigiu
se organizou politicamente para ter uma cota para projetos no interior, fora da capital. Isso é a importância da organização política, gente. Para além da parte artística, né, cultural e profissional de fazer dinheiro, que também é importante, porque se organizar politicamente também entra de encontro com essa parte de fazer dinheiro, porque todos nós somos trabalhadores da cultura. Um grande secretário, um dos maiores secretários de cultura que eu tive a honra de conhecer aqui do interior, né, o nosso camarada Marcos Pardim, que já não está mais entre nós, né, eu aprendi isso com ele há 10 anos atrás, quando eu comecei, né, e ele falava, Felipe Dezena, né, ele falava, Dezena, você é um operário da cultura. E é isso, nós somos operários da cultura, somos trabalhadores da cultura. Queria aproveitar o gancho sobre abuso de substância e citar um projeto que minha parceira psicóloga está escrevendo sobre hip hop, saúde mental e redução de danos aqui em Curitiba mesmo, trazendo colegas psi que são ativos nos elementos sobre salvar vidas, sobre rede de apoio e práticas artísticas terapêuticas, e a transformação que isso traz dentro da cultura. Torcendo para que esse projeto seja aprovado. Importante demais essa troca. Obrigado por compartilhar, Silvana, a braba. Oi, gente, eu queria dar boa noite hoje. E a Silvana, né, falou, acho que é a Silvana, né, que falou que ia falar comigo, não falou ainda. Vamos falar para fazer aquele projeto que ela falou na penúltima aula. Tô te ouvindo aí falando de política também. Realmente, o pessoal do hip hop tem que participar, a gente tem que mudar mesmo aí. Agradecer por esse governo, né, tá dando essa oportunidade de trabalhar a cultura, né, como arte educador e em projetos e tudo. Fico muito feliz de estar participando desse grupo aqui, aprendendo muita coisa, ouvindo a galera falar. Estou aqui em Salvador e querendo agilizar as coisas aqui. Vou contar com você, Felipe, porque essa situação de produzir, de tudo, ainda é uma coisa nova para mim, né? Então vamos criar uma rede. E cadê? Ela falou que ia falar comigo para a gente fazer aqui um trabalho e vamos marcar Oi, isso. Cristina. Oi, tô Tá aqui. vendo? Não, Deixa eu te falar. Ó, vou falar no grupo, porque assim, beleza. Eu Vavá também falou estava que foi, doente, por isso que eu dei foi- um. Mas é, me fala. eu peguei influenza. Aí eu Sim, trouxe influenza para casa, meus 2 netos pegaram. E porra. na semana passada, que deu uma clareada nas coisas, o outro pegou ontem, que eu falei, cara, eu vou sentar e vou fazer, que na quarta-feira é um tempinho que eu tenho. Deram um soco no meu neto que ele desmaiou e teve que ir para o hospital dentro da escola. Cara, ó, você não tem noção. E eu acabei de chegar É, agora com o outro neto, é muita correria. Eu sou mãe solo, sabe? eu entendo, Então, mãe eu também, solo, vó mas é uma solo, realidade complicada, realmente. Maior é, respeito, a gente vai se falar. Eu também estava sim, doente, eu voltei vamos, doente da minha terra aí de São Paulo. Ainda bem que eu estou no calor aqui de Salvador agora. Mas eu voltei bem certinho. doente aí. Mas agora eu já estou, graças a Deus, conseguindo ficar de boa aqui, participar, falar, colocar a voz Sim. no mic para falar. Mas é Eu vou te isso, vamos se chamar, vou te falar. chamar. Eu Vamos vou te sim. dar um oi para a gente se falar no WhatsApp depois e marcar, conversar. Mas eu Beleza, desejo, assim, melhoras. Fé em Deus sempre, né? Para a gente continuar a sim. caminhada aí. Obrigada. Pode me Eu é que chamar lá que nós vamos agradeço. falar assim. Ok. Certo, certo. Felipe, obrigada aí pela voz aí, por poder falar. É nóis, gente. É nóis. Tá faltando 20 minutinhos, família. Vou encerrar por aqui. Vamos encerrando por aqui hoje. Foi muito boa a troca de hoje. Adorei. É por isso que eu gosto das aulas serem assim dinâmicas, porque a gente aprende quando a gente troca. Não só se fosse só eu falando, passando conteúdo, não seria tão importante, não agregaria tanto para mim. Eu falo que todo curso que eu dou eu aprendo mais. Então, a primeira edição desse curso foi uma coisa, a segunda edição está sendo outra coisa, a terceira edição, perdão, vai ser outra coisa, porque a gente vai também, né, sempre progredindo e aprendendo coisas no caminho. Então, família, eu já vou aqui. O que a gente vai falar na próxima aula, né? Na aula de terça-feira que vem.
a gente vai falar um pouco sobre, a gente vai trazer um pouco sobre marketing digital. Eu vou trazer alguns conceitos de comunicação e design, certo? Eu não vou aprofundar tanto, porque eu não sou um profissional de design gráfico. Eu até tenho um curso de comunicação cultural para coletivos, que é da Nerê Bento, uma das maiores comunicadoras do hip hop. Eu ainda vou ter cacife para contratar a equipe dela para um projeto meu. Vou trazer alguns conceitos disso, como a gente se posiciona de forma digital, né? Como que a gente divulga nosso projeto nas redes, nossa iniciativa cultural, nosso trabalho, nosso coletivo. Dicas de design gráfico também para vocês, né? Para a gente trazer uma arte mais clean, mas não só clean, mas uma arte que dialogue com a nossa proposta, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre marketing digital. A gente vai avaliar também algumas páginas online, que eu vou trazer de exemplo para vocês. Se vocês quiserem também trazer alguns trabalhos que vocês têm, algumas páginas, também podem trazer, que a gente faz avaliação, a gente dá uma olhada ao vivo aqui na sala de aula. Claro que se vocês se sentirem confortável com isso, né? Então é isso, a gente vai trazer esse tema na próxima aula, beleza? Vou pegar aqui, já mandar para vocês a lista de chamadas de hoje. Vamos lá. Opa. Calma aí. Vamos lá. Vou de novo, que eu cliquei errado aqui. Turma B. Prontinho. Mandei a lista de chamada de vocês, tá? Amanhã, a turma A vai precisar repor a aula. Então, amanhã, a gente vai ver o mesmo tema de hoje. Se alguém quiser participar também da aula de amanhã, podem me dar um salve lá no inbox, que eu mando o link. Isso vale para todas as aulas, tá? Ah, perdi uma aula da minha turma. Tem como fazer a da outra turma também. O importante é vocês não perderem o conteúdo. Aí, se vocês fizerem a aula de amanhã, vocês assinam a lista da turma de vocês. Tá bom? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida, podem me mandar, tá? Vou mandar... Ah, beleza. Então, Clef, você assina a lista da... Tá, você continua assinando a da turma A, tá bom? Se você é da turma A, se você já assinou as outras, continua assinando a da turma A, tá? Porque senão depois na hora de fazer a contagem para enviar os certificados, vai dar diferença, beleza? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida, podem me mandar no inbox, tá bom? Talvez esse final de semana esteja meio corrido, mas eu vou respondendo lá, tá? A gente se vê nas próximas aulas. Uma ótima quinta-feira. Hoje é quinta? Uma ótima quinta-feira para vocês. Eu já estou perdido um tempo. Depois de trampar à noite, é isso. Uma ótima quinta-feira para vocês. Bebam água e bom descanso, família. Boa noite, pessoal.